Então, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Elenilson, do Química em Libras. E hoje o conteúdo da nossa aula vai ser carga formal, né? Um conteúdo que não é tão comum a gente encontrar aí nas provas do Enem. Porém, como o Enem passou a cobrar alguns conteúdos que a gente normalmente encontrava antes apenas no ensino superior, né? Então, sim, é bom a gente estar atento a essas possíveis a cobrança desses possíveis conteúdos, né? Um deles é a carga formal, né? E por esse motivo a gente vai dar início aí a estudo das cargas formais. Bem, pessoal, antes da gente entrar propriamente no conteúdo de carga formal, é bom a gente lembrar dois conceitos, né? E esses conceitos são a carga formal, que é o que a gente vai estudar hoje, e o número de oxidação, né? O NOx. Então, assim, vamos fazer brevemente uma pequena diferenciação entre esses dois conceitos, né? Pessoal, a carga formal, ela leva em consideração, né, que as relações entre esses átomos, dentro das moléculas, apresentam uma interação quase que covalente, né? Interações covalentes. Essas interações covalentes querem dizer o quê, pessoal? Querem dizer que essas ligações, né, essas ligações de compartilhamento de elétrons, quando a gente vai fazer a quebra daquela ligação ali, cada um dos átomos envolvido ali vai trazer para si novamente o seu elétron. Ó, da seguinte forma, vou colocar aqui um exemplo da água, né? Molécula da água aqui. Os elétrons livres aqui do oxigênio. E nessa quebra dessa ligação, o hidrogênio vai puxar para si o seu elétron e o oxigênio a mesma coisa. Ó, mesma forma aqui do outro lado. Cada um puxa para si o seu elétron, né, uma vez que eles estavam sendo compartilhados. Isso vai gerar, pessoal, a seguinte condição, né? A gente vai gerar a seguinte condição. O oxigênio com os seus 6 elétrons da camada de valência, né, carga zero, e o hidrogênio também com o seu único elétron da camada de valência, também uma carga zero, né? Porém, pessoal, quando a gente utiliza o número de oxidação, né, quando a gente pensa por essa ótica aí do número de oxidação, essas interações ela tem um caráter mais iônico, né? Ele tem um caráter mais iônico. Então, quando a gente faz essa quebra dessa ligação, né, vai acontecer a seguinte condição, né? Os pares de elétrons aqui do oxigênio, hidrogênio aqui, né? Mais uma vez a molécula da água. E o que é que vai acontecer? Na possibilidade dessa quebra aí, o elemento químico, né, o átomo mais eletronegativo, vai puxar para si toda essa densidade eletrônica, né, todos esses elétrons aí. Ele vai puxar para si esses dois elétrons. Vai puxar para si esses dois elétrons, gerando agora cargas negativas aqui no oxigênio, né? Porque ele puxou para si 2 elétrons aí a mais, né? Um de cada hidrogênio. E desses hidrogênios aí também vai gerar a condição de uma carga positiva em cada um deles, fruto também da doação, desse elétron, né? Agora, o que vai predominar é a cargas fruto dos prótons, né? E o que vai gerar aí essa carga positiva. Por esse motivo, pessoal, que a gente encontra no número de oxidação cargas normalmente fixas, né? Como a gente estuda essa questão do oxigênio, que é 2-, hidrogênio, que é mais, algumas cargas, né, de alguns elementos que já nos serve de base para a gente conseguir encontrar o número de oxidação dos outros elementos que compõem ali a molécula. Então, assim, essa é a principal diferença entre a carga formal e o número de oxidação. Parte do entendimento de como essas interações, ou a partir da quebra dessa ligação, né, como é que vai acontecer
como é que acontece essa quebra, né? Se a gente considera essas ligações completamente covalentes ou se a gente considera que essas ligações têm um caráter iônico. Aí surgem esses dois diferentes conceitos, né, quando a gente fala de cargas sobre os átomos, né? Pessoal, então, assim, isso posto, né, a gente pode dar continuidade à nossa carga formal, o entendimento de carga formal e propriamente o cálculo da carga formal, que é o que nos interessa, né? Pessoal, a carga formal, como é que é feito esse cálculo, né? O cálculo da carga formal a gente leva em consideração o número de elétrons da camada de valência, né, menos a contribuição dos elétrons que estão livres, mais a metade dos elétrons que estão em ligação. Basicamente, a gente está pegando os elétrons do átomo, né, propriamente de um átomo só, porque quando a gente considera da ligação, que é um do átomo que a gente está estudando, e o outro é do átomo do qual ele está ligado, né? Então, por esse motivo, a gente considera um meio desses elétrons que estão participando da ligação. E o princípio do entendimento da carga formal, pessoal, é de que o elemento químico ele tem um comportamento diferente, né? O átomo ele tem um comportamento diferente quando ele está livre e quando ele está participando de uma ligação, né? Quando ele está presente em uma molécula. Por esse motivo que ele tem essa diferença de comportamento, né? Dependendo do ambiente químico que ele se encontra. E para a gente fazer, para a gente entender a carga formal, como é que a gente constrói isso aí, duas coisas devem ser colocadas aqui, pessoal, né? E deixar em evidência. A primeira, a gente precisa ter em mente como a gente faz a representação da estrutura de Lewis, né? Basicamente algo simples, que a gente representa ali o símbolo do elemento químico e em torno do símbolo a gente coloca o número de elétrons da camada de valência, né? E outra informação da carga formal é o quê? Que o composto que apresentar a carga formal mais próximo a zero vai ser o composto mais estável. Então, assim, a gente pode estar analisando dois diferentes compostos, né, com a mesma quantidade de átomos e mesmos átomos, né, e para a gente saber qual é o mais estável, a gente precisa fazer o uso do cálculo da carga formal. A gente também vai fazer uns exemplos aqui um pouco à frente. Tá, pessoal, vamos colocar em prática fazendo aqui o exemplo da água, né? Fazendo aqui o exemplo da água. A estrutura de Lewis aqui, né? Vou colocar aqui Lewis. A gente vai ter o quê? O oxigênio, ele é da família 6A, né? Então, a gente vai ter aqui 6 elétrons aí na camada de valência. E o hidrogênio, a gente vai ter um único elétron na camada de valência, né? Tá, então, nós temos aí 6 elétrons na camada de valência do oxigênio, um elétron na camada de valência do hidrogênio. Né? Então, assim, como é uma molécula bem conhecida, a gente já sabe como é que ela está disposta aí, né? Tem um oxigênio aqui, ligado aos dois hidrogênios. Ó. Também cada um desses elétrons aqui vai interagir com um hidrogênio, né? Vou colocar aqui o outro hidrogênio também. E a gente representa agora aqui, ó. Cada um desse elétron vai interagir, né? Cada um desses elétrons vai interagir com o hidrogênio. A gente vai ter esse composto aqui. E agora a gente pode fazer o uso do cálculo da carga formal. Na carga formal para oxigênio, a gente vai ter o quê? Número de elétrons na camada de valência, né? Temos 6 elétrons, ó. A gente tem que ver aqui 6 elétrons, né? Menos elétrons que estão livres. Pessoal, reparem aqui, ó. São os elétrons livres, né? Elétrons da camada de valência. E os que estão em ligação, ó, vou evidenciar aqui, ó. 2 com 2, 4, né? 4 elétrons, ó, livres. 2, 4 que estão livres.
mais 1/2 do que estão participando da ligação, que são 4 também, né? 2 com 2, 4. Então, quando a gente faz esse cálculo aí, 4 dividido por 2 dá 2, 4 mais 2 dá 6, 6 menos 6 dá 0, né? Uso o cálculo da carga formal para o hidrogênio, né? Vai ser 1, número de elétrons da camada de valência. Número de elétrons livres ele não tem nenhum, mais 1/2 dos que estão participando da ligação. No caso aí, pessoal, a gente precisa calcular para cada um desses hidrogênios, né? É como se a gente tivesse aqui o hidrogênio 1 e o hidrogênio 2. Então, aqui, para a gente estar calculando aqui do hidrogênio 1, percebendo que eles são os mesmos, né? São idênticos, então o resultado vai ser o mesmo, né? Então, metade do que estão, dos elétrons que estão em ligação, né? Que são 2. Uma única ligação aqui. E aí a gente vai ter também um valor igual a 0. Então, assim, se a gente fosse olhando para a molécula da água aí e considerando que a carga formal deu 0 para todo mundo, né, mais próximo de 0, então vai ser a estrutura que vai ser mais provável de existir. E aí a gente sempre representa a água dessa forma, porque é exatamente a forma que a gente acredita ser a verdadeira, né? Então, o hidrogênio ligado a um oxigênio e esse oxigênio ligado a um outro hidrogênio. Mas aí, pessoal, para ficar mais claro, né, o estudo da carga formal, a gente vai fazer aqui um exemplo que a gente vai poder brincar um pouco, né? Então, vamos lá, pessoal. CO2. Pessoal, a gente pode ter... Vou representar aqui duas formas da gente obter essa molécula aí do CO2, né? Vamos pensar, né, que a gente não tem a menor ideia de como essa molécula ela é formada, né? O carbono está ligado a quem, né, especificamente? E o oxigênio também está ligado a quem? Então, assim, vamos partir do pressuposto que a gente não sabe como é que essa molécula é formada. E aí a gente pode ter duas possibilidades. Eu vou representar aqui duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é que esse carbono, né, ele é central, ligado a 2 outros oxigênios, aos 2 oxigênios, né? E aí formando duplas ligações. Essa é a primeira proposta. Vou colocar aqui os pares de elétrons aqui, esses oxigênios, né? E uma segunda proposta aqui que eu vou sugerir é que esse carbono ele está ligado com uma ligação simples a um oxigênio e depois uma dupla a esse outro oxigênio. Pessoal, então assim, como da onde é que a gente parte para tentar jogar essas possibilidades e como é que essas possibilidades ficariam mais fidedignas, né, do que a gente já sabe da química, né, principalmente sobre a estabilidade desses compostos e aquela teoria do octeto. Tá. Para cada um desses elementos aí, a gente vai ter as seguintes condições de número de elétrons da camada de valência, né? Vou colocar aqui a camada de valência. Para cada um deles. Para o carbono, nós vamos ter 4 elétrons, né, pela posição dele na tabela periódica, e também fazendo a distribuição eletrônica, a gente vai observar que ele tem 4 elétrons na camada de valência. E o oxigênio vai ter 6 elétrons na camada de valência. Né? Temos 2 oxigênios, vou colocar aqui o segundo oxigênio aqui com 6 elétrons também. Tá, totalizando nisso tudo aí, 6 mais 6, 12, com 4, 16 elétrons no total, né? E esses 16 elétrons a gente vai jogar ali em cima daqueles átomos, né? E ver como é que vai ficar. Vamos partir desse átomo central aqui. Para esse oxigênio, né? Para esse oxigênio aqui, a gente já tem aí 2, 4, 6 elétrons, né? Eu vou colocar mais 2 aqui, concluindo assim 8 elétrons. O outro oxigênio da direita, a gente vai fazer a mesma coisa. Mais um aqui, mais um aqui. Tá, né? Temos 2, 4, 6, 8.
E o que é que vai ficar faltando, pessoal? A gente já utilizou para essa estrutura, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons, né? Desses aqui que a gente tinha. A gente utilizou 12 elétrons. O que falta para a gente colocar em cima do carbono, né? O que resta são 4. E isso eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente pegou todos os 16 elétrons, né? E distribuir nessa estrutura aí com o objetivo de tentar ficar mais próximo da estabilidade, né? E a partir daí a gente vai fazer o cálculo da nossa carga formal. Partindo aqui para o carbono, né? Carga formal desse carbono aí, a gente vai ter, mais uma vez, né? 4 elétrons da camada de valência, né? De acordo com a nossa equaçãozinha, né? Menos número de elétrons não ligantes, né? Ou livres, né? Temos 2, 4, mais um meio do que estão ligados, né? Que são apenas 2. Né? Então, nós vamos ter aí uma carga formal. 2 dividido por 2 é 1. 1 mais 4, 5. Né? 4 menos 5, a gente vai ter uma carga formal de menos 1. Carga formal para esse oxigênio central, né? Vou identificar ele aqui como 1 e outro aqui como 2. Carga formal para esse oxigênio 1, a gente vai ter 6 elétrons na camada de valência, menos 2 que estão livres, mais 1 meio dos que estão participando das ligações aí, em torno desse oxigênio, que a gente tem 2, 4, né, fazendo com outro oxigênio, e mais 2 aqui com carbono. Então, temos 2, 4, 6. Totalizando assim, 6 dividido por 2, 3, mais 2, 5, né? 6 menos 5, a gente tem carga formal aqui de 1 positivo. Vamos fazer aqui para o outro oxigênio aqui, né? Oxigênio 2, só para a gente fazer para todos, né? 6 menos livres, a gente tem 4, mais 1 meio dos que estão participando da ligação, que são 4. E nós temos 4 dividido por 2 dá 2. 2 mais 4 dá 6. 6 menos 6 dá 0. Né? Então temos uma carga formal. Um menos 1 para o carbono, mais 1 para o oxigênio, né? E um 0 para o oxigênio da lateral. Né? E aí a gente vai fazer para outra estrutura também, pessoal. Ó. E aí, a partir daí, a estrutura que apresentar esses valores mais próximos de 0 é a estrutura que vai, né, existir, é mais estável. Né? Então, vamos lá. Novamente, eu vou começar pelo carbono. Né? 4 menos livres, a gente tem 0, mais 1 meio das ligações, que tem 2, 4, 6, 8. Né? E a gente vai ter 8 dividido por 2, 4. 4 menos 4, 0. Carga formal para o oxigênio. Né? Dessa vez eu vou chamar isso aqui de 1, esse aqui de 2. Né? Oxigênio 1 a gente vai ter 6 menos 4, que são os livres, mais 1 meio dos que estão participando da ligação. São 2, 4, né? E a gente vai ter 4 por 2, 2, mais 4, 6, a gente vai ter carga formal 0. E como o outro é da mesma forma, né? 2 livres, 4 em ligação, né? Valência 6, os valores serão os mesmos, né? Então, pessoal, a partir da carga formal é possível a gente predizer qual estrutura é mais estável e vai existir, né? E se tratando do CO2, é a estrutura que a gente já conhece. Então, pessoal, a carga formal ela é executada dessa forma, né? É possível que a gente fique brincando aí com as mais diversas estruturas, né? Podendo calcular sempre a carga formal e a gente predizer qual estrutura é mais estável. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, né, a nossa aula. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato aqui com Química em Libras. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.